Vocês, qual será o primeiro jogo dessa transmissão? Você observa que já temos um atleta, um mesa-tenista com óculos de realidade virtual. Lampa, mas por que ele está com esse óculos de realidade virtual? É porque o primeiro jogo é de uma final do tênis de mesa virtual. E os jogadores, eles utilizam o óculos de realidade virtual e jogam videogame. É isso mesmo, o tênis de mesa virtual. E teremos essa grande final entre Léo Arata, que disputa, inclusive, o Absoluto A. Ele disputa o Absoluto A nessa competição no Brasileirão de Inverno, mas também está inscrito no tênis de mesa virtual. Passou pela fase de grupos, pelo mata-mata e chegou à grande final, que será agora com a gente aqui no canal Olímpico do Brasil, no YouTube do time Brasil. Os jogos do Léo Arata aconteceram, e também do Vlad, aconteceram lá no canal de tênis de mesa. Bom, o Pozella acabou de chamar a gente aqui. Pozella, chamou, falou, meu amigo. É isso, meu amigo. Não, eu chamei porque eu bati um papo com eles aqui, enquanto eles se preparam para essa final do virtual. E estamos falando de um número 7 do mundo, que é o Vlad, contra o Léo, que já é o número 21 do mundo, né, nessa modalidade, nessa categoria. Então, eles estavam me contando aqui que os brasileiros invadiram, né, a modalidade do virtual, que o Vlad foi o grande precursor disso, né, trouxe isso para os mesa-tenistas brasileiros, mas que agora muita gente está empolgada. Então, tem mais de 7 brasileiros na super divisão, né? O Léo ganhou a segunda divisão, ganhou a primeira divisão, e existe a elite do tênis de mesa virtual, que chama super divisão. E é onde o Léo já está. O Vlad já é o número 7 do mundo, então os brasileiros também estão chegando com tudo nessa modalidade, que obviamente conversa muito com os jovens, né, e traz esse ar de videogame, essa questão virtual, e muita gente está de olho, e os mesa-tenistas brasileiros chegando bem para essa disputa, viu, Lampa? Legal, Pozella. O Vlad que cria conteúdos no YouTube falando sobre essa modalidade virtual. Esses dias eu, por exemplo, vi um vídeo dele mostrando como o caneteiro pode jogar no virtual, ou seja, tem uma raquete própria para caneteiro para jogar o virtual. Ele passa esse conteúdo, também posta os jogos dele lá, enfim. É bem legal o que ele traz para a galera, ensinando sobre essa nova modalidade. Com certeza, o Vlad tem sido o precursor, um pioneiro, e ele acaba sendo também um professor, né? Ensinando muito pra gente, trazendo informações sobre como funciona esse universo do tênis de mesa virtual. Perfeito. Tá aí o óculos de realidade virtual aí na tela que eles utilizam para jogar. Tem a raquete, que é o controle próprio, para você jogar o tênis de mesa virtual. Sim, precisa ter essa raquete para você conseguir jogar da melhor maneira possível, trazer de fato a realidade virtual do tênis de mesa para jogar. E aí na tela vocês observam que tem a mesa, eles vão jogar entre essa mesa, claro, mas quando eles estão jogando de casa, eles procuram um melhor espaço para que eles possam se movimentar e jogar. Mas aí é a realidade aumentada em muitas vezes, porque tem essa mesa para você sentir ali de fato dentro do jogo, né, Gustavo? Exatamente. Quando você está praticando, treinando, o interessante é que você pode fazer isso da sua casa, com pessoas do mundo todo. Mas aqui no Campeonato Brasileiro a gente tem a mesa, a gente tem todo um cenário competitivo para trazer mais realidade ainda para essa nova modalidade. Tá aí na tela o Léo Arata, estiloso. Léo Arata que joga também no Absoluto A. É um jogador que se movimenta bastante, que ginga bastante jogando, né, Gustavo? Isso, o Léo Arata que já é conhecido na cena do tênis de mesa. Ele utiliza um material muito específico, borrachas de anti-spin. E no tênis de mesa virtual a gente não tem essa variação de material. A gente não tem as borrachas de pino longo, as borrachas de anti, por exemplo, que são materiais específicos. O tênis de mesa virtual, todo mundo joga com a borracha lisa. Isso é uma característica interessante porque a gente vê uma diferença em comparação com o tênis de mesa propriamente dito. Mas o Léo Arata consegue se destacar nos dois formatos aí, mostrando a sua habilidade. Legal, e do outro lado o Vlad, experiente, inteligente. Fala, Vitor Pozella! Não, eu ia destacar que o Léo, ele é o último dos românticos, né? Para quem puder visitar as redes sociais do Léo, o pedido de casamento dele, pô, coisa linda, um homem apaixonado, o último dos românticos, que entrega, além de muito jogo, né? Entrega muito conteúdo também. É uma experiência interessante visitar lá o Instagram dele, dar uma força, deixa lá, segue, acompanha. E é um último dos românticos, diriam aqui na Arena Multiesportiva do CPB. Eu fiquei curioso, de fato, depois eu vou dar uma olhada no Instagram dele, porque esse comentário do Vitor Pozella realmente foi bem legal. Daqui a pouco eu vou lá dar uma olhada no último romântico, Léo Arata, que tá aí, ó, na tela para vocês. O Vlad, como eu estava dizendo, esse aí que tá aparecendo agora na imagem, tá mostrando para vocês também. Ele ajustando
o jogo para começar daqui a pouco. Muito experiente, inteligente, criador de conteúdo do tênis de mesa virtual. Conversa com pessoas de fora do país, né? Conversando bastante sobre a modalidade, ou seja, ele tem um conhecimento além dessa modalidade e é o que o Vitor Pozzella passou pra gente também, né, Gustavo? Ele traz todo esse conhecimento para passar pra galera e, assim como você mesmo disse, além de tudo, um professor. Isso, foi atleta também durante muitos anos, já tive a oportunidade de acompanhá-lo treinando, né? Então ele tem muita experiência no tênis de mesa e é claro que isso ajuda também no formato virtual, porque as técnicas, os movimentos são muito parecidos. E pode parecer fácil, inclusive, para o pessoal que está assistindo aí, mas eu mesmo já tentei jogar uma vez o tênis de mesa virtual e confesso que é mais difícil do que a gente imagina. Não é fácil devolver a bolinha para o outro lado, mesmo que no virtual. Você que praticou durante muito tempo o tênis de mesa virtual, pratica ainda, né, Gu? Você, na hora que joga o virtual, você sente a bolinha ali? Parece que você está sentindo a bolinha de fato lá rebatendo. Conta pra gente essa experiência. Isso, eu por mais de 10 anos fui atleta profissional de tênis de mesa, disputei muitas competições e tive a oportunidade de conhecer o tênis de mesa virtual mais recentemente. Não é idêntico, né, Lampard? Claro que é diferente, o toque da bola, o tempo de bola mesmo, né, para você fazer o movimento, acaba sendo um pouco diferente. Certo. Mas a questão técnica da movimentação, dos golpes, como eles são executados, aí sim você vê uma semelhança muito interessante. Porque se você não fizer o forehand da maneira correta, como no jogo real, você vai acabar falhando também no virtual. Mas vibra ali o controle da raquete quando, por exemplo, toca na bolinha? Faz o barulho. Faz o barulho. Faz o barulho. Eu não tenho tanta experiência com o tênis de mesa virtual assim. Eu joguei 2 vezes apenas, brinquei. Mas ela faz o barulho, né? Estou fazendo as perguntas que provavelmente deve ser a curiosidade da galera que ainda não teve a oportunidade de jogar. Eu sou um desses e espero um dia ter a oportunidade de jogar o tênis de mesa virtual, porque realmente deve ser muito divertido. Aquecimento rolando agora entre Léo Arata e Vlad. Daqui a pouco vai começar a partida. É a grande final. Eles, conforme eu já havia dito, jogaram fase de grupos, mata-mata. E agora estão na final da competição. Léo Arata que não para por aí, né? Ainda vai jogar o individual do Absoluto A dentro do Brasileirão de Inverno de tênis de mesa. Lembrando a vocês que é a primeira vez que a CBTM traz essa nomenclatura de Brasileirão de Inverno. Antigamente Campeonato Brasileiro, agora Brasileirão de Inverno. O campeonato que começou no dia 16 trouxe muitos jogos emocionantes para vocês com transmissão na CBTM, mas também teve outros jogos acontecendo simultaneamente. Foram mais de 3 mil partidas, inclusive, na competição, né? São mais de 3 mil partidas na competição, é muito jogo. Mais de 1.000 atletas entre olímpicos e paralímpicos, de 9, sub-9 a veterano 70. Então, de fato, é um esporte que, para todas as idades, né, Gustavo? Sim, com certeza, é um esporte muito acessível para pessoas de diferentes idades, esportes físicos. Enfim, é um esporte que acaba sendo muito inclusivo. A gente tem 10 classes na categoria paralímpica, desde crianças até idosos jogando na categoria olímpica. E o interessante é que o idoso ele pode ganhar do jovem, a criança pode ganhar do adulto no tênis de mesa. Isso que é muito bacana de ver quando a gente visita um clube, por exemplo, amador da modalidade. As diferentes possibilidades dentro desse esporte que... Claro, eu sou suspeito para falar, né, Lampard? Sou apaixonado pelo tênis de mesa. Mas é um esporte muito convidativo. O Pozzella está com a gente direto da CPB. Pozzella, como que tá a atmosfera próximo do começo dos jogos, principalmente aí do virtual? A galera tá curiosa aí sobre o virtual? Cara, muita gente... Aqui no CPB, né, na arena que a gente está, eles colocaram um telão que vai trazer o retorno de vídeo, afinal de contas, sem esse telão não é possível ver a partida acontecendo virtualmente. E a galera estava muito curiosa, tá ali atrás de mim, ali, né? E muita gente já está ali perto, posicionado. E principalmente, como vocês estavam falando sobre as diferentes categorias, tem muita gente jovem aqui, né? Então tem garotos ali, logo que eu cheguei estava me arrumando, me aprontando aqui junto à equipe, com o Cris, nosso cinegrafista, a Malu, enfim, produção. A gente estava conversando e aí vieram uns jovens, aproximadamente ali 12 anos, 14 anos, questionando sobre o jogo virtual. Ah, vai ser aqui no telão? O que vai ter no telão? Vão passar o jogo do Hugo? Não, vão passar o jogo da final do virtual e tal. Então, acho que isso é muito legal, assim. É óbvio que a gente vive num mundo conectado, né?
E acho que isso é muito interessante de ver a curiosidade dos mais jovens, mas não só dos mais jovens. Como vocês disseram, também temos categorias aqui mais velhas e também gera curiosidade neles, né? Quando a gente chegou no ginásio, também tinha gente mais velha jogando, perguntando sobre o que ia acontecer aqui, que dá pra gente dizer que é a quadra principal montada aqui, né? A arena principal dentro do ginásio, para onde vai acontecer a final do virtual. E muita gente curiosa, porque um telão ao lado com LED, os controles ali na mesa, e aí tinha o Vlad aquecendo. Então gera muita curiosidade da galera. E aí já tá rolando também aqui, né, em outras... É muito legal o ginásio, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, os treinadores dando força para os seus atletas, os jogos já estão acontecendo. Então, enquanto esperam aqui pelo virtual, vai acontecendo outros jogos aqui do lado e tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. Interessante de acompanhar esse evento aqui e as arquibancadas ficam interagindo muito. É gostoso de sentir o clima aqui para daqui a pouco começar essa final do virtual e todo mundo acompanhar com a gente nessa transmissão. Valeu, Pozella. E para quem está perguntando sobre o Hugo Calderano está jogando agora no Mundial de Doha, está vencendo por enquanto o primeiro set, 4-1, marcou o 5º ponto agora, então estamos de olho também nesse jogo para passar para vocês durante a transmissão. E claro, na torcida pela classificação do Hugo Calderano lá em Doha. Tênis de mesa brasileiro ligado no jogo do Calderano, é uma partida histórica, um momento único para a nossa modalidade. Se o Calderano sair com a vitória, vai ser realmente um dia marcante, um dia muito especial para toda a trajetória da modalidade, pois nós nunca tivemos uma medalha em mundiais, né? A nossa chance de conquistar a primeira medalha com os melhores do mundo, e eu acredito muito que o Calderano vai trazer ela pra gente. E o coreano que está enfrentando o Calderano hoje, conhece bastante, Gu? Conheço, An Jae-um, é um coreano muito forte. Ele venceu o Lebrun, como eu já mencionei, que era o favorito na partida anterior das oitavas de final, mas o seu retrospecto com o Hugo Calderano não é muito favorável. O Calderano sempre venceu o An Jae-um. É claro que hoje é um novo dia, tudo pode acontecer, estamos falando do mais alto nível do tênis de mesa mundial, mas o retrospecto do Calderano é muito positivo. Se tudo der certo, correr dentro do esperado, a vitória nossa é do Brasil. Perfeito. Ó, o Rodrigo Léo tá com a gente aqui no chat, ele está dizendo que tem sim a vibração da bolinha na raquete, que é configurável. Pô, legal, se você tem essa sensação de que a raquete está batendo na bolinha, acredito que traga uma experiência bem mais realista para você que joga o tênis de mesa virtual. E o Hugo Calderano, como trouxe esse efeito para muitas crianças e outras pessoas também jogarem o tênis de mesa, no tênis de mesa virtual não é diferente, né? Quem tem ali a possibilidade de ter o óculos de realidade virtual, esse videogame, com certeza deve ter comprado a raquete para já começar a praticar. Sim, é uma das vantagens, um dos benefícios que eu vejo para o tênis de mesa virtual, justamente popularizar ainda mais o tênis de mesa real, convidar as pessoas para praticar a modalidade de fato nos clubes. Eu acho que pode ser uma grande porta de entrada para muitas pessoas que estão conectadas diariamente, como a gente sabe hoje, no mundo virtual. Oh, o pessoal está aquecendo, mas teve uma pergunta aqui também do Steak, perguntando, não vai mostrar a tela do jogo? Vai. Eles estão aí aquecendo, mas daqui a pouco nós vamos trazer para vocês como que será esse jogo em realidade virtual. Vai ter uma tela onde vai ter o avatar do Léo Arata e o avatar do Vlad. Eu vou falar para vocês qual é o avatar do Vlad, qual é o avatar do Arata também, mas a produção vai colocar a câmera deles com o óculos de realidade virtual atuando embaixo. Então vocês vão conseguir saber qual é o jogador, qual é o Vlad, qual que é o Arata também, tá? Mas cada um deles tem um avatar do jeito deles, tá? Configurado do jeito deles. Então daqui a pouco vai ter na tela para vocês o jogo do tênis de mesa virtual. O Arata por enquanto tá aquecendo aí, parece que ele tá só, né, alongando, mas ele tá batendo na bolinha, tá aquecendo e você pode jogar a bolinha quantas vezes quiser para aquecer. Você não precisa buscar a bolinha, tem uma vantagem do virtual, né? Você não precisa buscar a bolinha, Gustavo. É verdade, uma grande vantagem, acaba descansando um pouquinho os atletas na troca de pontos. E o Arata, ele estava treinando saque de backhand ali, jogando a bolinha para o alto e treinando saque de back. Uma curiosidade é que ele não saca de backhand no tênis de mesa real. Então estou reparando aqui que possivelmente no tênis de mesa virtual ele tem um estilo de jogo diferente mesmo, a começar pelo saque. Interessante. E só para passar uma informação interessante para vocês, é melhor de 5, ou seja, são 5 jogos. 3 sets, quem conseguir vencer 2 já ganha o primeiro jogo e assim vai. Melhor de 5. Então, durante a partida eu vou explicando mais para vocês como funciona
o regulamento do tênis de mesa virtual. Até porque se fosse apenas um set, como Lampard. normalmente seria muito rápido. Fala comigo, meu caro Vitor. Lampard, tô aqui nas arquibancadas do CPB enquanto a gente aguarda Olha. aqui. Um probleminha técnico está nos separando aqui desse início do jogo virtual. E a galera está se vendo no telão, estão acompanhando aqui nossa transmissão, todo mundo aqui. Eu tô aqui ao lado de um atleta. Como é seu nome? Felipe Teixeira. Felipe Teixeira. Você está acompanhando o que aqui, Felipe? Tô vendo as quartas de final do Hugo, aqui no Mundial. E aí, tá curtindo? Pô, por enquanto tá bom. Primeiro set é amasso. Amasso, 11-3 pra nós. Sucesso, fácil. Fácil. Ô, louco, fácil é absurdo, né? É que o cara tá jogando bem, pô. O que eu posso falar? Errou uma chiquita, só porque eu falei. Faz parte também. Faz parte. E o que você acha do jogo virtual? Você tá ansioso pra assistir? Você joga, pratica essa modalidade? Eu joguei uma vez no Brasileiro passado, lá em Chapecó. É maneiro, é uma experiência maneira, é diferente. Só que pra quem joga tênis de mesa já vai gostar, né? É um jogo maneiro pra passar o tempo e tal. Aí eu quero ver como é que vai ser a final. Tô curioso também. Pelo sotaque, você não é aqui de São Paulo, certo? Não, sou carioca. E eu queria falar um pouco e abordar um pouquinho sobre essa explosão que tem tido a modalidade no Brasil, né? Não só nos clubes mais tradicionais, acho que como a gente estava mais acostumado há algum tempo, mas hoje está espalhado pelo Brasil e muitos atletas de todos os clubes do Brasil inteiro praticando tênis de mesa. Como é que você vê a modalidade hoje, você enquanto um atleta, enquanto participante aqui do campeonato, por favor, Felipe? Cara, depois que o Hugo, além de ser campeão da Copa do Mundo, mas também chegou perto de ser um medalhista olímpico, eu senti que teve mais interesse. Que eu, além de atleta, eu também dou aula. Então, assim, eu senti que teve uma explosão de interesse, assim. O pessoal começa a correr mais atrás do esporte. Talvez não mudou tanto na questão do incentivo, vamos ver como é que vai ser com o passar do tempo, mas, assim, o interesse aumentou. Isso aí é fato. Aumentou muito. É impressionante. E para quem está chegando agora com a gente aí, vai assistir esse campeonato hoje, amanhã, o que as pessoas podem esperar desse Brasileirão de Inverno? Esse Brasileirão? Cara, agora com o Absoluto A, eu espero que vai ter uns jogos bons, vai ser bem... Como é que eu posso dizer? Vai ser um bom entretenimento pro pessoal. Porque o pessoal, todo mundo joga bem. O Absoluto A não tem jogo bobo, não tem um cara ruim. Todo mundo joga bem. Então eu acho que vai ser um bom entretenimento aí pro pessoal. E como que tá o Hugo aí? Fechamos o primeiro set e o segundo tá 2-1. 2-1 pro coreano, mas eu acredito no Hugo ainda. E você, qual que é a sua idade? Eu tenho 14 anos. Seu nome é? Matheus. Matheus, você, televisão ao vivo é isso, a galera, não estamos no ar aqui, mas a galera passa na frente, tá, vambora. Matheus, você já pratica há bastante tempo, modalidade, como é que é? Não, eu sou de São Paulo, aí eu me mudei pra Floripa, eu sempre tive interesse assim, mas não tinha muito tempo. Aí quando eu me mudei pra Floripa, eu comecei com o tênis de mesa, faz acho que uns 2 anos e meio, mais ou menos. E o Hugo inspira muito, assim, para quem está iniciando, né? 2 anos de prática é pouco, né? Perto de atletas já com muita rodagem. Ele é uma grande inspiração? Você começou antes de conhecê-lo? Como é que foi esse processo? Eu não era muito de acompanhar, assim, pra falar a verdade. Mas, né, sempre que vê, assim, alguém maior, mesmo não sendo nível mundial, às vezes o pessoal mesmo do meu clube já é uma grande inspiração, né? Maravilha. Lampard, é isso então. Estamos aqui esperando pelo início da final virtual. Atletas e participantes desse torneio acompanhando o Hugo no bom celular, né? Nosso mundo conectado. E vamos aí atualizando a nossa audiência, acompanhando o jogo aqui, esperando o início dessa final do virtual, que está prestes a acontecer. Nossa grande Malu me informa aqui que já começa essa final, tá bom? Valeu, Vitor Pozella, tamo junto. E é o seguinte, os dois estão aquecendo, o Vlad jogando com o uniforme azul com detalhes vermelhos e o Léo Arata com o uniforme preto, detalhes amarelo. Eles estão aquecendo agora os dois juntos. Antes, o Léo Arata estava aquecendo sozinho porque o Vlad provavelmente estava ali ajudando a configurar, né, a questão de internet. Jogo presencial de tudo que é virtual sempre tem essa da internet, sempre tem as configurações que são diferentes das configurações que os mesatenistas usam em casa. Então sempre rola um atraso quando se trata de videogame dentro de uma competição presencial. Então é entendível e eles obviamente vão arrumando melhor maneira para conseguir trazer um espetáculo aí para vocês, um show de tênis de mesa virtual. Certo? Um abraço para o Ederson Assis e também para o Gustavo Pires que estão com a gente aqui, né? O pessoal mandando um abraço pro nosso querido Gustavo Yokota. A Mika tá aqui com a gente, mandando um abraço pra você. Gustavo, quer ver aqui os comentários? Dá uma olhada. Que prazer, que maravilha. Mika Yokota, minha namorada, um beijo pra ela.
muitos amigos aqui acompanhando a transmissão, o Gustavo Kinoshita, o Gustavo Piroc, que trabalha comigo, tem o Rodrigo Léo também, que é do tênis de mesa virtual. Um abraço para todos eles, especialmente para Mica, né? Minha namorada que está acompanhando lá de casa, um beijão para ela. Com muito orgulho, torcendo por uma ótima transmissão, a Mica também por um ótimo tênis de mesa nessa tarde de sexta-feira. Teremos transmissão, além de hoje, até às 7 horas, 7 e pouquinho, amanhã, começando mais tarde, começando às 5 horas com o mata-mata. Hoje somente fase de grupos, do Absoluto A, feminino e masculino, além da final do virtual. Mas amanhã tem mata-mata do Absoluto A, feminino e masculino. Só jogão, conforme o nosso companheiro que estava sendo entrevistado pelo Vitor Pozella, ele comentou sobre o Absoluto A ter jogos mais interessantes. Concordo que a maioria dos jogos até chegam ali a 3-1, 2-2, para tudo ser definido no último set. Mas eu acompanhei desde o dia 16, alguns jogos, pelo menos os jogos transmitidos pela CBTM, sub-9, sub-13, sub-15, feminino, masculina, dupla mista, paralímpico. Jogos que chegaram a 2-2, terminou em 3-2, com muitos alis, principalmente no paralímpico, teve muitos alis. Então assim, esse Brasileirão de Inverno, ele tem tido um ótimo nível em todas as categorias. Claro que alguns jogos terminam 0-0, mas até com os perdedores jogando muito bem, né, Gustavo? É interessante dizer que no Brasileirão de Inverno tem muita gente que está jogando pela primeira vez e chega lá com um certo nervosismo. Isso atrapalha bastante também para disputar o campeonato? Com certeza. Esse nervosismo, esse frio na barriga é muito comum quando você é um atleta inexperiente, ainda está disputando pelas primeiras vezes, né, o Campeonato Brasileiro. É muito comum ficar nervoso, sentir aquele frio na barriga, aquela pressão. Isso vai refletir um pouquinho no resultado do jogo, é claro, mas é tudo questão de tempo. À medida que você vai se acostumando, disputando o seu segundo, o seu terceiro Campeonato Brasileiro, as coisas vão ficando normais. Agora, o psicológico, ele faz a diferença independentemente do nível. Você precisa estar concentrado, não é nenhuma questão de sentir o nervosismo, mas sim de concentração, de foco em cada detalhe, porque o tênis de mesa, importante mencionar, é um esporte que imprime muita bolinha, efeito na bolinha. Sim. Né? Os efeitos, eles são determinantes. Se você não fizer a leitura do efeito, você não consegue devolver o saque do adversário. Valeu, Vitor Pozella. Parece que já vamos ter o início dessa grande partida. E tá aí, a tela do jogo. Na esquerda, o avatar do Vlad. Na direita está o avatar do Léo Arata. Então esses são os avatares do Léo Arata com óculos escuro, ao estilo Matrix. Enquanto vem num estilo mais professor, o Vlad para esse jogo. Melhor de 5. São 3 sets. 2 sets de um mesa-tenista já pontua o primeiro jogo. E quem pontuar, quem vencer 3 jogos, conquista a vitória, conquista o título ouro do tênis de mesa virtual. Bom, vamos lá. Começar com o saque, aparentemente ali do Vlad. Tá ali alongando o corpo o Léo Arata. E o serviço é pro Vlad para começar o tênis de mesa virtual aqui no Time Brasil no YouTube. Primeiro saque aí do Vlad. Parece que queimou, vai voltar o saque, agora ele saca na rede. Na verdade, o saque acabou passando fora do Léo Arata e na sequência o erro de saque do Vlad 1-1. Começo de jogo bem truncado na recepção ali. Os dois atletas colocando bastante qualidade no saque. Olha o Arata agora, sacou com efeito por baixo. O Vlad colocou a devolução na rede. Exatamente, a 3-1 a gente observa aí para o Léo Arata. Tá aí o primeiro mini rally, bola para fora, 3-2. E o interessante é que no tênis de mesa virtual a gente tem o efeito na bola também. Percebam que quando o atleta responde para fora da mesa é porque a bola está com efeito, o famoso topspin, né? Isso faz toda a diferença no tênis de mesa real e no virtual também, o que torna ainda mais real nessa nova modalidade. Rota aí o primeiro forehand mais agressivo agora do Léo Arata, marcando o seu 5º ponto. Ele que é muito bom no pivô, essa jogada que ele fez, o ataque de forehand do lado esquerdo da mesa. Tá aí o saque para o Vlad. Devolveu para fora. Agora o Léo Arata. Jogo bem apertado nesse primeiro set. Serviço para o Léo Arata. Os jogadores ainda se acostumando com o fato de não estar jogando na própria casa. Então isso muda bastante para os mesa-tenistas. O Vlad se acostumando. O Léo Arata se adaptando um pouco melhor nesse começo.
Até por isso já vai tendo uma boa vantagem por ali, né, Gustavo? Sim, o Arata com um estilo parecido do tênis de mesa real, atacando bastante de forehand, que é o seu ponto forte. É uma bola em que ele consegue colocar bastante pressão, bastante potência. Mas o Vlad já tomou a frente do placar, olha só. Aí, tomou a frente do placar, o Vlad virou para 7-6, bola fora do Arata. Agora 2 de vantagem para o Vlad nesse momento. Serviço para o Arata. Backhand do Vlad com muito efeito. Forçou agora demais, o Vlad mandou para fora. Tentou contra-ataque, mas marca o ponto o Arata. 8-7. Agora ele tentou o bloqueio ou tentou buscar o ataque? O Vlad, e é o 8º ponto do Arata, buscando esses 2 de desvantagem que tinha. Olha o backhand do Vlad aí. Muita qualidade, muito efeito no back. Aí o saque do Vlad. Boa recepção. Opa! No virtual é isso, né? Virtual às vezes acontece um delayzinho, mas surgiu o ponto do Vlad na sequência. 8-8. Bola fora do Arata aí, Gustavo. Alguns erros não forçados do Arata nessa tentativa de pivô. Pivô, lembrando que é o forehand do lado esquerdo da mesa e é o ponto forte do Arata. Ele acabou falhando um pouquinho e o Vlad aproveitou com muita consistência no seu backhand, bastante pontos conquistados com esse fundamento. E a gente percebe que tá tendo um bug ali, ó, o Arata ali no meio da mesa. O Arata tá descansando, se preparando para retornar para o segundo set. Maravilha. Vão colocando aí o óculos. Acredito que ainda estaremos no primeiro set, porque tá 8-8 ali no placar. Mas vamos dar sequência por aqui. Léo Arata vem para o saque. Vlad devolve no backhand. Vai para fora na sequência o Arata. Ponto do Vlad. Tá aí, primeiro set então foi contabilizado para o Vlad. Teve um pequeno delay, mas já havia sido encerrado o primeiro set. Já estamos no segundo set. Ali onde tem as cores vermelha e azul é onde está a pontuação do set. 1-1, 2-1, 3-1. No meio é quem vence o set, ou seja, 7-0. E onde está preto, 0-0, é quem vence o primeiro jogo, ou seja, quando terminar o jogo, um dos jogos vai contabilizar ali 1-0. Vitor Pozella. Opa. Não, só para esclarecer que aqui, como eu também não tenho árbitro ali na mesa, eu também fico vendido tal qual vocês aí pela imagem projetada do jogo. Então eu também não tenho como saber. Imaginei que tivesse acabado o set quando eles tiraram os óculos, mas não tinha a confirmação aqui no telão, tá? Só para esclarecer aí para todos nós. Não, perfeito. A gente observa que tem um pequeno delay no placar, mas a gente vai conseguindo se localizar por aqui. Por enquanto, 6-3 para o Vlad no segundo set. Se o Vlad vencer esse set, ele consegue marcar um ponto de 1-0. Tá aí 6-4 por enquanto para o Vlad, que vem para o saque. Ele insistindo no backhand na paralela. O Arata começou a bloquear essa bola, a gente está tendo mais trocas no jogo, mas o Vlad está sólido, não está errando na trocação. Exatamente, ele está pressionando demais ali o Arata, que no bloqueio uma hora acaba mandando essa bola para fora. 7-5 por enquanto para o Vlad no segundo set. A gente vê que é interessante o Arata vibrando, mesmo no tênis de mesa virtual, lá no ginásio, soltando o grito, toda a emoção aí na mesa. Ele também sabe o nível do atleta que está enfrentando, é importante demais toda essa energia, até para trazer para a galera que de fato você jogar o tênis de mesa virtual, traz essa sensação de competição. Claro, ele está competindo, mas traz essa sensação de, olha, que legal, que bacana jogar isso aqui. Com certeza, mais uma vez o Arata soltando o grito, fez o ponto afastado da mesa, levantando as bolas e o Vlad errou na finalização. Tudo igual. 8-8. Belo backhand agora do Vlad marcando um pontaço. 9-7. Tá aí o rede fora do Vlad agora. Ponto do Arata, 9-8. Aqui tá de boa, mano. Não tá falhando não. Ficou na rede agora o Léo Arata, 10-8, 7 point para o Vlad. Mandou para fora, 10-9. Forehand com muito efeito do Arata, o saque escapou longo, ele aproveita para fazer o topspin. Ótimo drive agora
do Vlad para fechar o segundo set e vencer o primeiro jogo. A cada jogo são 3, melhor de 3, ou seja, 2-0, vence o primeiro jogo, está 1-0 para o Vlad, que agora precisa de 2 vitórias para conquistar o ouro. Vlad muito sólido, você vê na imagem ele ali pensando, refletindo sobre o set, fez muitos pontos no ataque, o backhand com muito efeito e o Arata teve um pouco de dificuldade para bloquear essa bola. Ali o Arata se hidratando, cansa também. Quem disse que não soa você jogar o tênis de mesa virtual, né? Limpando o óculos com a sua toalha, toda a preparação. Ó, você que ainda não joga e quer começar a jogar, já nota que tem todas essas manhas. Toalhinha, água, porque cansa bastante, né, Gustavo? Além da concentração, né? Você percebe como eles estão focados, realmente disputando uma final de Campeonato Brasileiro. Então essa concentração, esse foco também exige fisicamente do atleta, né? Além da movimentação, tecnicamente, como já mencionamos, muito parecido com o tênis de mesa real. Então é uma verdadeira atividade física aí para os atletas. Bom, vamos para o segundo jogo. É o primeiro set que você vai curtindo com a gente. 1-0 por enquanto para o Vlad. Bola para fora do Arata e é o primeiro ponto do Vlad. 1-0. Trabalhou no forehand forte agora, cruzado. O Léo Arata, recepção do Vlad foi fora. 1-1. Belo drive agora do Léo Arata virando esse placar. Tacou na bola curta, o Haral, famoso fundamento de forehand. E o Arata tem na frente o placar 4-1 agora. Sacando bem, sacando curto. Tá impondo seu jogo também. Aí o Vlad colocando bastante efeito. Um mini rally, aí terminou com rede do Arata, pressionou bastante. Agora o Vlad para marcar mais um ponto. 3-2, 3-3, bola na rede. Agora no saque rápido do Arata. Se prepara ali para o saque. Pressionou bastante no seu forte o Vlad, no seu backhand, marcando mais um ponto. Ó, forehand bom demais agora do Arata. Placar bem apertado nesse primeiro set do segundo jogo, hein, Gustavo? Uma curiosidade é que no tênis de mesa, quando a gente acerta a redinha ou a famosa casquinha, a gente pede desculpa, né, pelo fair play pro adversário. E no tênis de mesa virtual, que interessante, a mesma coisa acontece. A gente viu a bola tocando na rede agora há pouco e o Arata se desculpando. Ele que está na frente agora, com muitos bloqueios, segurando mesmo os ataques do Vlad. Perfeito, tá aí a bola na rede, 7-4 para o Arata por enquanto. Teve um comentário aqui do Table Tennis dizendo que o Vlad tem um apelido no virtual. É Vlauderano. Gostou desse apelido aí, Gustavo? Com certeza, inspirado no Calderano, não teria uma referência melhor para o Vlad, que é o melhor atleta brasileiro do tênis de mesa virtual, né? E tem um backhand bom, assim como o Calderano. No caso dele, com um pouco mais de topspin, mais efeito, o Calderano já vai para potência, mas é um fundamento que se destaca aí nos dois jogadores. 7-7, bem apertado o primeiro set do segundo jogo. Deu aquela cozinhada agora o Vlad. Tirou a força da bola, foi para fora na sequência o Arata. O Arata tá errando muito pivô para fora, como se a bola estivesse levando muito efeito. Agora ele atacou para frente. Perfeito, perfeito drive. Potente agora do Léo Arata, marcando mais um pontaço. Fez a boa leitura do efeito no ponto anterior, agora ficou na rede a devolução do Arata. Vem pro saque agora o Vlad. Recepcionou bem ali o Léo Arata, tirando o peso da bola, mas na sequência tomou distância da mesa. O Vlad ficou na rede na sequência o Arata. 8-8. Bela tirada do Vlad agora, deslocando o Arata, que estava preparando para fazer o ataque de pivô. O Vlad angulou muito bem essa bola. E é interessante perceber como ele tem um estilo de jogo muito controlado, mesmo com o backhand, os ataques dele são muito seguros. O Léo Arata está cometendo um pouco mais de erros não forçados e isso está sendo decisivo na partida, apesar do placar apertado em todos os sets. Ó, e terminou o primeiro set do segundo jogo, 1-0 para o Vlad. Fechando então o segundo set, o Vlad que tenta buscar o segundo set para conquistar a segunda vitória. E aí ele ficaria a uma vitória apenas do ouro no tênis de mesa virtual. Aqui no Brasileirão de Inverno, que você vai curtindo com a gente no YouTube, Time Brasil. Vamos para o segundo set do segundo jogo, meu caro Gustavo. Vamos que vamos. Léo Arata no saque.
Tentou sacar longo agora, tentou surpreender o Vlad, uma variação, acabou falhando o Arata. Voltou para o saque curto. Aí, ó, 1 a 1 agora no placar. Saque do Vlad. Ótimo backhand, vai trabalhando distante da mesa. O engraçado é que o Arata ele não toma muita distância da mesa para jogar, mas o Vlad ele volta bastante, ele pega todas as bolas ofensivas do Léo Arata. Aí vai de cada jogador mesmo, né? Se adaptar com o jogo, Gustavo. Sim, são os diferentes estilos e é interessante como isso reflete o tênis de mesa real. Né? Porque o Vlad ele toma mais distância mesmo para golpear a bola, dá um tempo a mais para colocar o topspin. E o Arata, como no tênis de mesa real, joga muito próximo da rede, aproveitando a velocidade do adversário, bloqueando mais. Então, bastante interessante notar aí essas semelhanças do tênis de mesa virtual com o tênis de mesa real, também nos estilos de jogo. 4 a 3 por enquanto, agora a bola fora do Léo Arata, é o 6º ponto do Vlad. Léo Arata agora acerta a rede, 7-3. Vlad no backhand, 1, 2 vezes, bola longe agora do Arata, mais um ponto do Vlad. Não é à toa que é o 7º do mundo. O Vlad muito sólido na troca de bolas. Bastante variação de efeito no saque também. Quando o Arata responde para fora é porque o saque está, como a gente chama, morto, né? Uma bola sem efeito. Isso acaba confundindo também o adversário. E deu para perceber, claro, que o jogo traz a maior realidade possível do tênis de mesa. Mas quando o atleta busca tirar o peso da bolinha, o peso do ataque do seu adversário, o contra-ataque, ele acaba sendo muito difícil, né? Ou seja, você tem que saber de fato contra-atacar aí no jogo para conseguir marcar esse ponto. Sim, é claro que em proporções diferentes, não chega a ser idêntico, mas no tênis de mesa virtual, o efeito colocado na bola ou a ausência de efeito também faz a diferença. Por isso que às vezes parece fácil o atleta responder na mesa, mas na verdade não é, porque a bolinha está com características diferentes. Ora girando mais, ora girando menos. 9-8 por enquanto para o Vlad. Saque com bastante efeito do Arata, o contra-ataque do Vlad dificulta a devolução do Arata, é mais um ponto para o Vlad. O Vlad veio agora no forehand, belo drive para marcar um pontaço e fechar o segundo set do segundo jogo. 2-0 agora para o Vlad. A 2 sets de conquistar o ouro, meu caro Gustavo Yokota. Nesse último ponto ficou evidente o que a gente estava comentando agora há pouco. O Vlad ele sacou com pouco efeito. O Arata, achando que a bola estava pesada, entrou para fazer a cozinhada, que é uma jogada defensiva, e a bola acabou sobrando um pouco mais alta. Boa para o Vlad finalizar o set. Ele que está cada vez mais próximo do ouro, está impondo o seu jogo, apresentando um belíssimo nível para o tênis de mesa virtual, mas o Arata ainda está vivo, é um atleta que já se provou muitas vezes bem fisicamente, psicologicamente, então segue aberto o jogo aí, né, Lampard? Perfeito, valeu Rafael, Patrícia, pessoal gostando aqui da participação do Gustavo Yokota com a gente na transmissão, a Lara, Rodrigo Léo, falando que o Vlad gira muito mesmo. O Arata já é mais rápido, jogo interessantíssimo. De por enquanto, 1-0 para o Vlad e 7-0 no segundo jogo. Na verdade, acredito que o placar ainda vai atualizar para vocês, tá, galera? Agora sim, tá aí, ó, placar atualizado. 2-0 para o Vlad. Ou seja, se ele conseguir mais uma vitória, 2 sets, vencendo 2 sets agora, o Vlad consegue o ouro no tênis de mesa virtual. E o backhand do Vlad na paralela está fazendo muito estrago. É muito bem angulada essa bola e com muito efeito, como disse o querido Rodrigo Léo, que é parceiro do Vlad, nosso parceiro lá do Setar. Um abração para ele. Saque do Arata. Vlad devolve na cozinhada, foi bem o Arata no contra-ataque. 3-1 para o Vlad. Ó, um rally um pouco mais intenso, terminando com um ponto do Vlad. Tomou distância da mesa. Pela primeira vez, aparentemente, ali o Arata. 4-2. Acertando a rede agora no drive na paralela, o Léo Arata aí, Gustavo. A variação de efeito do Vlad, confundindo o Leonardo Arata, que está cometendo erros não forçados de forehand. Isso que está decidindo um pouco do jogo. O Vlad está com um estilo de jogo mais controlado, colocando bastante bolas na mesa e apostando no backhand topspin. Lembrando que é melhor de 5 e já está 2-0 para o Vlad, o primeiro jogador, o primeiro mesa tenista que conseguir 2 vitórias, 3 vitórias, consegue o ouro
no tênis de mesa virtual. Mais uma vez backhand forte do Vlad e o ponto. Rede de novo do Arata. Tá difícil jogar contra o Vlad essa partida. E o Arata, como já havia mencionado, ele utiliza no tênis de mesa real uma borracha de anti-spin no backhand. Então ele acaba estranhando um pouco mais também o tênis de mesa virtual, onde não há essa variação de material. Percebe que ele tenta usar o tempo todo o pivô, agora insistindo um pouco mais no backhand, mas acaba sendo um lado, né, em que ele não leva tanta vantagem, porque no tênis de mesa real ele utiliza uma borracha de anti-spin, que é uma borracha considerada defensiva. Aí, ó, vários backhands agora do Vlad para marcar mais um ponto. 7 pontos para ele. Mandou para fora agora o Vlad. Tenta encostar o Arata. Arata devolve na rede, fechando. Então, primeiro set do terceiro jogo. 11-6 a parcial, meu caro Gustavo Yokota. Tá difícil agora para o Léo Arata, que precisa de um milagre para conseguir virar o placar para cima do Vlad. A experiência do Vlad fazendo a diferença, ele que é um pioneiro. É o 7º do mundo, não é à toa, está mostrando um altíssimo nível de jogo, muita segurança nos golpes, muita qualidade nos golpes. E o Arata não está conseguindo escapar dessa tática de jogo, né? O Vlad prendendo bastante ele no backhand, deixando para finalizar com mais força, aí sim, no forehand. E o Arata tentando fugir dessa bola, né? Dessa situação de jogo que não está nada confortável. Então, muito próximo da vitória. O Vlad, mais um set só e termina o jogo, né? Mais um set para o Vlad, ele conquista o ouro no tênis de mesa virtual. Vamos lá. Bola na rede já do Arata no primeiro set do terceiro jogo. Mandou para fora na sequência. Aí o saque do Vlad. Arata tenta forçar o forehand, mas vai fora. E cabe dizer também que o Arata, apesar da dificuldade que está tendo com o Vlad, é um jogador com menos experiência, está começando faz pouco tempo no tênis de mesa virtual e mesmo assim já foi campeão da segunda, da primeira divisão, então tem também um futuro promissor aí nessa modalidade do tênis de mesa virtual. E olha só como ele pega, o Vlad pega até os forehands que você pensa, nossa, essa aí não dá para buscar, ele vai buscar, tem muita experiência no tênis de mesa virtual, é muito difícil jogar contra ele, como o próprio Gustavo passou, o Léo Arata, ele é muito bom jogador, é um dos melhores aí do tênis de mesa virtual. Mas o Vlad realmente está muito à frente, né, Gu? Ele está com uma certa tranquilidade. Agora o Arata está indo um pouco mais para o jogo aberto de forehand. Vamos ver se ele vai conseguir reverter esse placar. Mas o Vlad está muito sólido. Agora o bloqueio saindo por muito pouco. O Arata, se quiser ganhar, vai ter que acertar esses ataques de forehand, esses pivôs. Porque o backhand acaba sendo um pouco complicado para ele, justamente por essa diferença em comparação com o tênis de mesa real. O Rodrigo Léo está aqui dizendo o seguinte, que o Vlad joga o virtual há 2 anos já. Então, veja qual é a experiência dele. E o Arata joga 4 meses e já joga dessa maneira. Ele já joga muito bem. O problema é que ele está enfrentando um cara que já está há 2 anos praticando, ensinando novos atletas, enfim. Então é muito difícil, de fato, enfrentar um cara que já conhece tudo dentro do jogo. E você mencionou que ele está ensinando, essa é uma curiosidade. No tênis de mesa virtual, a gente tem professores do mundo todo, né, auxiliando atletas. É o caso do Vlad também, ele dá consultorias, dá aulas para alunos de todo o mundo. Isso é muito interessante. Vem para o saque aí o Vlad, próximo de fechar. Toma a distância da mesa. Vai trabalhando no forehand. Devolve no chope ali o Léo Arata. E o 10º ponto. A 1 ponto do ouro agora o Vlad. O Arata está passando um pouco mais de bola. Está tentando fazer um ponto de exibição agora. Mas o Vlad foi muito bem. Exatamente. Fechou. Fechando o jogo agora. O Vlad vencendo mais um set invicto. Nessa grande final, 3 jogos a 0, 3 sets a 0 nos 2. 3 sets a 0 em todos os jogos. Incrível. O que joga o Vlad é surreal. Tá aí então o jogador brasileiro de tênis de mesa, além de tudo professor, um cara que inspira novos jogadores, novos mesa-tenistas para praticar o tênis de mesa virtual e é o grande campeão do tênis de mesa virtual no Brasileirão de Inverno de tênis de mesa, Gustavo Yokota. Uma belíssima atuação, Vlad está de parabéns. Pude assistir pela primeira vez uma partida completa dele, realmente um altíssimo nível. Agora também sei que o Arata, com apenas 4 meses, não vai ficar por aí não. Vai treinar bastante, vai voltar mais forte nas próximas ocasiões, porque o tênis de mesa virtual só cresce, ganha cada vez mais adeptos no Brasil. Eu tenho certeza que esses dois são referências que vão ficar aí para a modalidade. Com certeza. Bom, esse foi o tênis de mesa virtual. Espero que vocês tenham gostado bastante.
O Rodrigo Léo tá aqui, ó, parabéns, excelente Lampard. jogo, parabéns pela transmissão. E vamos direto da CPB com Vitor Pozella. Vitor Pozella vai conversar com os jogadores, é isso? Eu vou falar aqui com o Vlad, campeão, 7 do mundo, representante do Brasil no Mundial, renovou o título dele aqui. O pessoal lá no chat, Vlad, falou que é o Vladerano, é isso mesmo? Fala pra gente, parabéns por mais uma conquista, Vlad. Obrigado. O pessoal tem brincado, Vladerano, né? Vladerano. Não, assim, lógico, é legal demais isso, mas não dá pra comparar, né? Assim, um atleta de altíssimo nível, no auge da carreira, com 20 e poucos anos, com um tiozinho de 47, né? Ah, o tiozinho tá voando, viu? Eu vou te falar. Ele tá virtualmente voando, eu diria. O tiozinho tá muito bem, parabéns por mais uma conquista. E quem quiser conhecer mais sobre essa categoria dentro da modalidade, podemos dizer assim, né, Vlad? Pode te acompanhar e te seguir lá, que tem muita instrução também para quem quiser fazer parte disso, né? Sim, a gente tem um canal no YouTube específico para isso. Se você procurar Vlad Tênis de Mesa Virtual no YouTube, você vai encontrar o meu canal. Lá tem tutorial, tem jogos de campeonato, tem as etapas do Mundial que sempre acontecem todo mês. Então tem os melhores jogadores do mundo jogando. A gente tenta streamar também os jogos dos brasileiros, não só na Superdivisão, mas na primeira e na segunda. Então, a gente está um movimento muito grande. Você vê, a gente estava conversando antes, né? Ano passado, antes do Brasileiro em Chapecó, a gente tinha eu na Superdivisão e o Takio que estava entrando na Superdivisão. E hoje a gente está com 10 jogadores para nível de Superdivisão, com pontuação, em 6 meses. Então, o Brasil pode virar uma potência gigante. Hoje a maior potência é a França, seguido ali de China. E eu acho que a gente tem como chegar nesses países como potência, porque material humano aqui de qualidade a gente tem. Você vê o Léo Arata, por exemplo, que fez a final hoje comigo, ele tem 4 meses 4, 5 meses só. Deu trabalho. Deu trabalho, você vê como é que eu tô, o tiozão tá suado aqui. E é uma coisa que esses jogadores, eles são tão bons na vida real, que eles conseguem transferir para o virtual, porque tecnicamente é a mesma coisa, estrategicamente, e a sensação de jogar, lógico, que nunca vai ser idêntica, né? Mas eles conseguem transferir muito rápido. A gente tem jogadores aí com 2, 3 meses com pontuação para a Superdivisão. O que eu, na época, levei 6, 7 meses para conseguir. E para chegar lá no top 10 e ficar, demorou quase um ano inteiro. E ainda assim, tinha muito menos jogador há 2 anos atrás do que tem hoje. Então, está crescendo e eu tenho certeza que mais alguns meses a gente vai ter tanta gente se juntando, tanto jogador bom nosso se juntando. Porque imagina, você joga de casa. Facilidade, né? Você compra um óculos virtual desse, que é um investimento de uma vez, mas as pessoas acham que é caro. É mais barato comprar um óculos desse jogo ao longo de 2 anos do que ficar trocando de borracha, comprar raquete, viajar para torneio, fazer inscrição, entendeu? Então, lógico que é um investimento inicial, mas quanto custa uma raquete hoje? É caro, né? Assim, e pra gente ainda mais caro, né? Imposto, aquela coisa toda. Então, o Brasil sempre... Então, quer dizer, é um esporte barato, é idêntico ao esporte que a gente tanto ama, que é o tênis de mesa. Eu tenho jogado tênis de mesa virtual há 2 anos, exclusivamente virtual. Essa é a vantagem hoje que eu tenho contra um Léo Arata. Mais uns 2, né? Que é tem a borracha com o backhand, que o Gustavo estava comentando na transmissão. Tem algumas pequenas diferenças que te dão... Obviamente que seu jogo hoje está muito consolidado, mas esse tempo também te... Quem chega na frente bebe água limpa, não é assim que dizem? É esse pioneirismo, né? Mas assim, é um prazer abrir mão do trono e ver essa molecada chegando. Porque aí é sinal que o meu trabalho foi bem feito. Né? Como treinador, porque eu sou treinador, na verdade. O tênis de mesa virtual me trouxe para o jogo de novo. Quando eu descobri que dava para jogar de novo, de casa e tal, eu falei, opa, peraí, tá para mim, vou tentar. E foi dando certo, por algum motivo foi dando certo. Mas assim, vai ser um prazer ver esse pessoal chegando e tomando essa posição e aonde eu possa me dedicar só como treinador também em algum tempo e liderar esse pessoal que está chegando agora tem sido um prazer, porque a gente já tinha uma relação dentro no real e já se conhecia antes e tudo, e agora no virtual é como se eles estivessem dentro da minha casa batendo papo comigo. Então... Vladerano, parabéns. Sucesso, tá? Vlad, brincadeira à parte, sucesso, parabéns. Obrigado pelo apoio de todos vocês, isso é muito importante. Valeu. Aí, palavra do campeão, Lampard, Gustavo, com vocês. Vladerano, eu adorei o apelido, cara. Eu sou fã de apelidos. Então, palavra do campeão aqui pra gente e vamos continuar que tem muito mais por aí, né? Valeu, Pozella. Tá aí o Vladerano, campeão do tênis de mesa virtual no Brasileirão de Inverno. E é legal, chamou a atenção que ele fala sobre... É muito legal abrir mão
de ser o cara para esses meninos serem os próximos a serem campeões dentro dessa modalidade. Ele está trazendo o conhecimento dele e está tentando exportar isso para o Brasil, para novos jogadores do Brasil. Tem muita gente hoje que pega isso para si e fala, ó, eu vou ser o melhor, não vou passar para ninguém, não vou passar meus segredos. Ele não, ele distribui os segredos dele, distribui a experiência dele para fazer com que esses novos jogadores querendo competir dentro dessa modalidade sejam os próximos vladeranos do tênis de mesa virtual. Muito bacana, e o Vlad tem feito um excelente trabalho de divulgação, de promoção mesmo dessa modalidade que é o tênis de mesa virtual. Gostaria que no tênis de mesa real a gente tivesse mais dessa postura também. Todo mundo querendo compartilhar, ajudando os atletas, independentemente do clube, da região. Com certeza isso só soma para o esporte, e o Vlad dando um grande exemplo de humildade, né, com a sua postura. Deu para perceber nessa entrevista o quão humilde é, o quão inteligente é e quão bom professor ele é. Isso já é certeza. O Rodrigo Léo está até aqui comentando que ele é fora de série, como professor, como pessoa, como jogador, lógico, pratica muito bem. E daqui a pouco vamos para os jogos do Absoluto A. Daqui a pouco